Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando mais uma aula aqui preparatória para concurso público. Eu sou o professor Jefferson de Campos. Se você não me segue nas redes sociais, siga aí. Não esquece de dar o joinha. Vamos fazer um combinado. Antes de começar a aula, já deixa o like, já dá o joinha aí. Se lá no fim da aula você não gostar, você dá um dislike, tá certo? Mas já deixa o joinha no começo do vídeo para não esquecer, tá certo? Hoje nós vamos então para mais uma aula aqui inédita do nosso curso preparatório e o tema da aula hoje é matemática. E hoje nós vamos ver alguns conteúdos que muitos candidatos consideram simples. Conteúdos que o candidato olha para o edital e fala: nossa, mas é sério que a banca do concurso está cobrando esse conteúdo? E aí, o que acontece normalmente? O candidato, por ser um conteúdo mais simples, relaxa. O candidato não analisa com calma. E aí eu vou te dizer uma coisa. No concurso público, quase sempre, o conteúdo mais simples é aquele conteúdo que derrapa, que derruba. Por quê? É a casca de banana. Porque o candidato considera aquele conteúdo tão fácil que ele ignora, não estuda, ou deixa para ver só um pouquinho perto da prova e vai. E aí chega na prova, ele bate o olho e não consegue resolver aquele conteúdo que ele julgou simples. Por essa razão, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre porcentagem, vamos falar aqui um pouquinho sobre divisão, sobre multiplicação de números decimais. Então hoje nós vamos ver algumas coisas que para algumas pessoas pode ser simples, mas para outras é um conteúdo que tem um pouquinho ali de dificuldade e essa aula então vai te ajudar nisso. Ah, Jefferson, mas eu já sei fazer conta de porcentagem simples. Não importa. Não importa se você sabe. Assiste a aula. Por quê? Porque isso vai fazer com que você vá para a prova do seu concurso público com mais confiança. Né? Se a gente olhar de novo aquele conteúdo que a gente já sabe, o que acontece? A gente reforça esse conteúdo. Então, por isso é muito importante. Vamos então aqui para uma aula de porcentagem. Eu vou trazer aqui, se já não tiver no canal, vou trazer uma aula um pouquinho mais aprofundada sobre porcentagem, tá bom? Eu tenho quase certeza que já tem no canal uma aula sobre porcentagem um pouquinho mais aprofundada, tá bom? Mas se não tiver, eu prometo trazer para vocês. Mas hoje nós estamos aqui com contas de porcentagem simples para nossa aula, né? Então deixa eu pegar aqui uma caneta, né? Vamos pegar aqui também uma vermelha e vamos lá para a primeira questão. Em uma sala de aula, há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas tem na sala? Então, o que nós temos aqui de informação importante, né? Opa, só deixa eu ajeitar minha mesa aqui, só um minuto. Bom, voltei, pessoal. Tava dando uma ajeitada aqui na mesa digitalizadora, que ela desconectou, mas agora vamos lá, né? Então, em uma sala de aula com 30 alunos, dos quais 40 são meninas, né? Nós temos que frisar isso. Nós temos 30 alunos, e desses 30 alunos, 40 são meninas. Quantas meninas tem na sala? Né? Então, aqui, a gente pode fazer duas contas. Quais seriam essas contas, Jefferson? Seria o seguinte. Primeiro, quando eu estou falando em porcentagem, eu estou falando de multiplicação. Tá? Então, aqui eu tenho o seguinte, um macete que eu vou dar para você. Pode ser que eu já tenha dado esse macete em alguma outra aula, mas não tem problema, eu venho aqui e falo sobre esse macete novamente. Então, toda vez que eu estiver falando de números, de porcentagens, de 1% até 9%, eu vou fazer a multiplicação assim: 0,0 e a porcentagem. Se for, por exemplo, 3%, 0,03. Se for 5%, 0,05 e assim sucessivamente. Quando eu estiver falando de porcentagens de 10% para mais, sempre vai ser 0, e o número. Por exemplo, se for 22%, vai ser 0,22. Se for 63%, 0,63 e assim sucessivamente. Agora, no caso de porcentagem terminada em zero, ou seja, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% e assim sucessivamente, eu não preciso colocar o zero aqui. Eu não vou precisar colocar esse zero, ok? Nesses casos específicos, eu simplesmente posso fazer assim. Tá? Vamos pensar que eu estou falando de 30%, 0,3. Tá? Eu posso ignorar o zero. Então, isso que eu vou fazer quando eu for fazer uma conta de porcentagem. Tá? Eu vou transformar, então, essa porcentagem em um número decimal para poder fazer a multiplicação. Porcentagem de 0 a 9 vai ser 0,0 e o número. E quando eu estiver falando de porcentagem de 10 para cima, vai ser 0, e o número da porcentagem. Okay? Isso posto, essa explicação feita, pausa o vídeo e tenta fazer essa multiplicação aí. Tá?
Caso você não tenha entendido, vamos lá, né? Então eu tenho aqui, ó, 30 alunos, ok? E desses 30 alunos, tá? Que correspondem a 100%. As meninas correspondem a, um pouco torto, né? Vamos prezar aqui pelo máximo de retidão possível, né? As meninas são quanto por cento? São 40, né? São 40%. Só que eu quero saber quantas meninas são. Você concorda comigo que se 40% dos alunos são meninas, 60% são meninos? Logo, é só eu fazer o seguinte. 30, ok? 30 alunos vezes a quantidade de meninas, que é 40%. Vou transformar o 40 em número decimal. Como que fica 40 em número decimal? 0,4. Então basta eu fazer a conta. 40 vezes 0,4. Tá? Então, deixa eu apagar aqui para a gente ter espaço, né, para poder fazer a conta. O professor também não colabora, né, porque escreve grande, né? Então vamos lá. Então é 30 vezes 40%. Vai ser 30 vezes 0,4. Ok? E aí, né, vamos colocar aqui 30 vezes 4. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 2, 12. 0 e 0. 0, 2, 1. O que eu faço aqui agora? Quando eu tenho a vírgula, né, eu desço ela aqui. Como que vai funcionar a questão da vírgula na multiplicação? A gente vai ter uma aula, daqui a pouquinho, o próximo conteúdo vai ser sobre isso, ok? Mas o que eu faço? Quando é multiplicação, eu conto quantas casas tem depois da vírgula, tá? Então aqui eu tenho uma casa. E aqui quantas casas eu tenho depois da vírgula? Nenhuma, porque não tem vírgula. Então, é a soma das casas da vírgula que eu vou colocar aqui embaixo. Tá? Então aqui, como a vírgula só andou 1, eu conto 1. Ah, se aqui em cima tivesse vírgula aqui, por exemplo. Quantas casas tem aqui depois da vírgula? Uma. E aqui? Uma. 1 mais 1, 2. Essa vírgula andaria 2. Tá bom? Então, o que nós temos aqui? Ó? Que 12 alunos são meninas. Tá? E o restante são meninos. Ok? Bom, então vamos lá para a resolução, não é mesmo? Eu vou usar aqui a parte de cima, tá bom, pessoal? Porque aqui tem um pouquinho mais de espaço para a gente poder fazer a resolução, tá bom? E aí eu poder fazer com calma. Então, nós temos R$400 multiplicado por 0,12. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 4, 8. Coloco um maisinho aqui. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 4 e 4. Esse aqui, como é 0 mesmo, eu nem vou multiplicar, tá bom? Então aí a gente fica com 0, 0, 8 e 4. Quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? Não tenho vírgula aqui, tá bom? E aqui, quantas casas eu tenho? Ah, aqui eu tenho duas, ó. Eu tenho a vírgula aqui, tenho uma, duas. Então a minha vírgula vai andar duas casas no resultado. Então vai andar uma, duas. Ou seja, 12% de R$400 é igual a R$48. Quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará? Se 12% de desconto corresponde a R$48, quanto que ele vai pagar pela TV? Né, pelo eletrodoméstico, que é o aparelho de som, perdão, né, pelo aparelho de som. É 400 menos 48. Okay? 400 menos 48. 400 menos 48 vai dar quantos? Quero que você faça de cabeça aí pra gente. R$352. É o valor que ele vai pagar pela TV. R$352. Tá? Esse é o valor da TV. Tá? Então ele vai pagar
R$ 352 pela TV. Pela TV não, perdão, aparelho de som. Estou invocado com TV hoje, né? Jefferson, tem outro jeito de fazer? Tem outro jeito de fazer. Então você percebe que aqui a gente fez uma conta de multiplicação e depois fez uma subtração para saber o valor do aparelho de som, né? Tem como saber o valor desse aparelho de som direto, Jefferson? Tem. E aí é o seguinte. Como que eu faço para descobrir o valor desse aparelho de som direto? Concorda que nós temos 12% de desconto? Se eu tenho 12% de desconto, qual a porcentagem que eu vou pagar por esse aparelho de som? Eu tenho que fazer 100 menos 12. Ou seja, eu vou pagar 88% do valor do aparelho de som. Então basta fazer o seguinte. 400 vezes 0,88. Porque é o valor que eu vou pagar. Eu vou pagar quantos? Eu vou pagar 88%, porque 12% é desconto. Então vai ficar 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 0 é 0 também. E aí 4 vezes 8 é 32. Oito vezes 0, 0. 8 vezes 0, 32 aqui de novo. E esse último que parece por ser 0, a gente pode eliminar ele. Agora a gente faz, né? Desce o 0, desce o 0. 2 mais 0 é 2. 3 mais 2 é 5. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Opa, eu tenho 2 casas, né? Então, é o número de casas que a minha vírgula vai andar. 1, 2. Quantos que deu? 352. Opa, mesmo resultado aqui. 352. Então, eu posso fazer das duas formas. Na primeira forma que eu ensinei vocês vão fazer a multiplicação e depois tem a subtração. Então, eu descubro o valor que corresponde a 12% e subtraio do valor total do produto. Aqui, eu faço direto. Ou seja, eu faço a multiplicação com a porcentagem que eu de fato vou pagar. Se eu tenho um desconto de 12%, eu vou pagar 88%. Então aqui qual que é a vantagem? Eu faço direto, economizo tempo. Eu não preciso fazer multiplicação e subtração. Vocês viram que aqui só foi uma conta de multiplicação. Foi uma conta de multiplicação simples, eu já cheguei no mesmo resultado. R$ 352 é que o cliente vai pagar por esse aparelho de som, certo? Vamos lá, mais uma questão. Em um concurso público, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova, apenas 364 candidatos compareceram. É o que eu sempre falo, pessoal. Muita gente fala, mas tem muito inscrito. Gente, na data da prova, normalmente falta uma galera, tá? Principalmente quando a prova é domingo, né? Então, no dia da prova, apenas 364 candidatos compareceram. Neste caso, qual é a porcentagem dos candidatos que faltaram na prova? E aí? Aqui, você percebe que eu não tenho porcentagem aqui para me ajudar. Eu não tenho porcentagem aqui. Como que eu faço? Aqui vamos para a regra de 3, né? Então, eu tenho aqui, ó. Opa, eu tenho aqui, ó. 520 candidatos correspondem a 100%. 364 candidatos correspondem a quantos por cento? Eu não sei. Então agora eu multiplico cruzado. 520 vezes x vai ser 520x igual a 364 vezes 100. Vai dar 36.400. Então, essa multiplicação aqui, né? A famosa multiplicação cruzada. Vai dar 36.400. Tá, o x está multiplicando. Vai passar o quê? A dividir. Então, x vai ser igual a... Então, dividindo aqui vai dar 36.400 dividido por 520. O resultado disso aqui vai dar 70%. Ok? Significa que o que nós descobrimos? Que 364 candidatos que compareceram correspondem a 70%. Quantos candidatos faltaram? 70 para 100. Faltaram 30%. Show? Tranquilo. Regra de 3. Tranquilinha essa aqui. Tá bom? Vamos pensar no seguinte. Deixa eu apagar aqui. Vamos apagar aqui só para
A gente fazer agora uma outra aqui. Na verdade, eu vou passar uma aqui, aí você pausa, tenta resolver, e aí depois você despausa e vê se acertou, tá certo? O que eu tenho aqui, ó? Vamos ter aqui, ó, que numa prova de concurso público, 600, estou fazendo de cabeça, hein, pessoal? 640 candidatos se inscreveram, tá? Tem aqui, ó, de inscritos. Desses inscritos, 562 compareceram. Eu quero saber a quantidade de faltantes. Tá? Quantidade de faltantes. Regra de 3, do jeito que eu mostrei ali que faz. Pausa, faz e depois você despausa. Se você despausou, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que 640 candidatos correspondem a 100%. 562 candidatos compareceram, mas eu não sei quantos por cento que isso corresponde. Logo, eu vou ter X. Então, eu multiplico o cruzado. 640 vezes X vai dar 640X. Igual a 562 vezes 100. 562 vezes 100 vai dar 56.200. Tá multiplicando, vai passar dividindo, vai ser 556.200 dividido por 640. 56.200 dividido por 640 dá 87. Tá? Então, X vai ser igual a 87,8. Tá? Esse é a quantidade de que compareceram, 87,8%. Qual que é a porcentagem de faltantes? 80, é só pegar 100%, né? Que é o total, menos 87,8%. Nós vamos ter 12,2% de faltantes. 12,2% de faltantes. Certo? Então, esse é o resultado. Assim que a gente faz uma conta de porcentagem sem ter porcentagem. Tá bom? Então, convertendo a fração 2 sobre 5 em uma fração centesimal, qual o resultado em porcentagem? Ih, agora complicou, hein, professor? Bom, então vamos lá, né? Jefferson, essa aí é complicada, essa aí vamos precisar de ajuda dos universitários, né? Lá, o show do milhão, né? Quem aí lembra do show do milhão, na verdade, aí tá na zona de risco, né? Vamos lá. Convertendo a fração 2 sobre 5 em uma fração centesimal, qual o resultado em porcentagem? Pessoal, vamos lá. Qual que é a fração? A fração é 2 sobre 5. 2 sobre 5. Vocês concordam comigo que... prestem muita atenção nesse ponto aqui, porque ele é fundamental para responder a questão. Então vamos lá. Vocês concordam comigo que o denominador, que é o valor que fica embaixo aqui, ó, ele corresponde a 100%? Por quê? Eu estou falando aqui, ó, que eu peguei duas partes de 5. Ou seja, 5 é o todo. 5 é o todo. 5 é 100%. Então, sempre aqui no denominador, ele sempre vai corresponder a 100%. Independentemente do número que esteja ali. Ok? Independentemente do número que esteja ali. Ele sempre vai corresponder a 100%. Então, você concorda comigo que o 5 equivale a 100? Então, nós temos aqui, ó. Eu vou ter que você concordou comigo. E esse 2 aqui corresponde ao quê? Para a gente saber que número que vai aqui em cima, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dividir 100, que é o todo, pelo denominador aqui embaixo. Tá bom? Deixa eu tirar isso aqui para vocês não acharem que é negativo. Tá? Então, toda vez que vir uma pergunta nesse padrão aqui, vai ser 100, ok? Vai ser 100 dividido pelo número que está aqui embaixo, pelo denominador. Então, vamos aqui, ó. 100 dividido por 5. Vai 10, dá 2, né? 2 vezes 5 é 10. Para 10, nada. Desce o zero que ficou.
Quando eu desço o zero aqui, eu coloco o zero aqui, né? E aí eu tenho 20. Tá? Você concorda que 20 vezes 5 é 100? Concordo. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar lá em cima também por 20. Tá? Eu vou multiplicar os dois por 20. Já multipliquei aqui que dá 100. 20. Opa, coloquei dividir aqui, né? 20 vezes 2 vai dar quantos? 20 vezes 2 é 40. 40 sobre 100 corresponde a 40%. Essas porcentagens, então, por exemplo, aqui, ó, 12% nada mais é do que 12 sobre 100. Aqui, de novo, ó, 40%. Significa que é 40 sobre 100. Então, se eu tenho aqui 40 sobre 100, eu estou falando em 40%. E respondeu a conta. Tranquilo? Show de bola, né? Bom, feito as questões de porcentagem, qualquer coisa você volta no vídeo. Vamos agora para algo bem importante, bem interessante, que é o anagrama, ou também chamado de permutação. A permutação é uma técnica de contagem que é utilizada para determinar quantas maneiras existem para ordenar os elementos de um conjunto finito. Então, fazer uma permutação é realizar uma troca. E nos problemas de análise combinatória, significa trocar os elementos de lugar, considerando a ordenação deles. A fórmula para determinar a quantidade de permutação simples é: nós vamos ter o seguinte, ó, eu vou utilizar isso aqui para explicar, tá bom? Quantas permutações simples possui a palavra pato? Quantas letras eu tenho na palavra pato? Ah, para a palavra pato eu tenho 1, 2, 3, 4 letras. Então, vai ser o quê? Permutação de 4, tá? Sempre vai ser isso, permutação de 4, tá? Ah, se fosse 9 letras, seria P9, permutação de 9. Tá bom? Então tem aqui, ó, P4, permutação de 4. E vai ser aqui, ó, 4 com exclamação, tá? Eu vou saber que aqui é uma permutação. E o que eu faço? Quantas letras tem pato mesmo que a gente falou? 4, Jefferson. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer, ó, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu vou descendo. Ah, Jefferson, se fosse patos, aí seria permutação de 5. Aí seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Então, como eu tenho pato aqui, 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24. 24 vezes 1 é 24. Então, quantas permutações eu consigo com a palavra pato? 24. Ou seja, eu pegando as 4 letras da palavra pato, como que eu posso organizar elas? Não precisa fazer sentido as palavras, ok? As palavras formadas. Não precisa fazer sentido. Tá? É só quer saber em quantas ordens eu posso combinar as letras da palavra pato. Tá bom? E é isso. Então, são 24. Aqui eu tenho o quê? Permutação de 7. Então vai ser o quê? P7 igual 7 com exclamação. Vai ser o quê? Permutação de 7. Então vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu normalmente não coloco vezes 1, tá bom? Porque multiplicado por 1 é ele mesmo, né? Mas, para você não se perder, coloca lá vezes 1 também, tá bom? Agora você vai pegar e vai fazer o quê? Vai fazer a multiplicação aí, tá bom? Faça a multiplicação para a gente ver se você acertou. Fez a multiplicação aí? Então, se eu não tiver ruim na multiplicação, o resultado é 5.040. 5.040 são as quantidades de permutação que eu consigo fazer com o P7. Ah, Jefferson, mas aqui eu sabia que era pato. E aqui? Que palavra que é? Não importa. Não importa a palavra. Desde que você saiba quantas letras ela tem. Tá? Ah, tem 7. Tá? Tem 8. Tem 15. Tá? E aí a gente sempre vai fazer dessa forma aqui. Porém, vamos aqui, ó. Essa aqui porque já eu vou explicar sobre Guapirama e banana, tá bom? Ah, Jefferson, por que Guapirama? Porque banca de concurso gosta de trazer o nome da cidade do concurso para fazer questões de anagrama, tá bom? Então vamos lá, ó. Considere uma fila de pessoas organizadas por ordem de chegada em que, em um determinado momento, há 6 pessoas.
De quantas formas diferentes as pessoas podem estar ordenadas do primeiro ao último lugar? Quantas pessoas eu tenho? 6. Vai ser permutação de 6, exatamente. Então vai ser P6. Tá? Então vai ser 6 exclamação. E vai ser o quê? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? E aí nós temos lá 6 vezes 5 é igual a 30. 30 vezes 4 é igual a 120. 120 vezes 3 é igual a 360. 360 vezes 2 é igual a 720. Ok? Então, vamos ter aqui que P6 é igual a 720. Ou seja, quantas formas diferentes as pessoas podem se organizar na fila? 720 formas. Agora, nós vamos aqui para uma situação importante. E são anagramas com letras iguais. Pessoas não se repetem. Eu sou eu, você é você. Pronto, é só um você, só tem um eu. Agora, na palavra Guapirama, eu tenho 3 letras As. E aí, como que eu faço nessa situação? E aí, vocês sabem responder o que eu faço nessa situação específica quando eu tenho repetição de letras? E agora? Então aqui, nesse caso com repetição, eu vou fazer meio que normal. Então vamos lá, ó, Guapirama, quantas letras tem? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ser o quê? Permutação de 9. Tá. Então vai ser aqui permutação de 9. Né? Deixa eu ajeitar aqui. Então Guapirama vai ser permutação de 9. Tá? Então vai ser 9 exclamação. Só que, o que acontece? Eu tenho repetição. Quais são as palavras que se repetem? Quais são as palavras, perdão? Quais são as letras que se repetem? A letra A, né? Eu tenho 3 letras As. Ou seja, vai ser permutação de 9, que é a quantidade de letras total da palavra, dividido por permutação de 3. Ou seja, o que eu vou ter aqui? Vou ter, ó, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por permutação de 3. 3 vezes 2, vezes 1. Quanto que vai dar isso aqui? Né? Então vamos multiplicar junto. Então eu vou ter 9 vezes 8, que vai dar 72. Vezes 7, 504. Vezes 6, 3.024. Vezes 5, 15.120. Vezes 4, 60.480. Vezes 3, 181.440. Vezes 2, 362.880. Ufa, numeraço, né? Vou até apagar aqui para dar para escrever esse número todo aqui, né? Então, é isso que eu faço, tá? Então, na parte de cima, essa é a permutação, tá bom? 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. E a primeira parte a gente faz normal. Tá bom? Então, quanto foi aqui a permutação? Foi 362.880. Permutação de 3. A permutação de 3 é fácil. A permutação de 3 é 6. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Né? Então, permutação de 3 é igual a 6. Então, basta eu pegar o que agora, né? Eu pegar esse baita desse numerão aqui e dividir ele por 6. Vai dar 60.480. 60.480. 60.480. Por quê? Porque agora eu tenho as letras repetidas, né? E aí, então eu tenho que fazer a permutação de todas elas em cima e depois eu preciso dividir pela permutação das letras repetidas. Com isso posto,
Tente resolver essa de baixo, banana. Responde do mesmo jeito. Do mesmo jeito, tá bom? Pausa o vídeo, responde, e aí depois você volta aqui, tá bom? Se você já pausou, despausou, já fez, desfez, vamos aqui fazer a resolução, então, da letra D. Então, eu tenho banana, né? Vamos contar quantas letras primeiro eu tenho, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 letras em banana, então vai ser uma permutação de 6. Então, vai ser, ó, 6, 6 permutação. Deixa eu melhorar isso aqui, porque dá para melhorar, né? Sempre dá, né? Então, vai ser permutação de 6. Quantas letras repetidas eu tenho? Ah, mas aqui eu tenho 2 repetidas, Jefferson. E daí? Lascou, né? Aqui que eu tenho 2 repetidas, eu faço o seguinte. É tranquilo, ó. Quais letras repetidas eu tenho? O A e o N. Quantas letras As eu tenho? 3. Então vai ser permutação de 6 dividido por permutação de 3. E o N, quantos N's eu tenho? 2. Vai ser permutação de 2. Aí eu faço tranquilo. Tá. Opa, eu já tenho. Preciso fazer a permutação de 6 de novo? Não preciso, tá aqui em cima, ó. Prontinho. Então vai ser 720 dividido por. Qual que é a permutação de 3? 6. Qual que é a permutação de 2? É 2. É 2 vezes 1 vai ser 2. Então eu vou multiplicar aqui, ó, essas permutações. Então vai ficar 720 dividido por 12. Porque 6 vezes 2 é 12. Agora basta eu pegar 720, né? 720 e dividir por 12. Vai dar 60. Quantas permutações eu tenho na palavra banana? 60. Quantas permutações eu tenho na palavra guapirama? 60.480. Tranquilo? É. Parece complicado, mas vocês tiram de letra que eu sei, tá bom? Confio em vocês. Vamos lá agora para a divisão com 2 números na chave. Tá bom? Vamos lá. É muito importante a gente exercitar essas questões aqui de divisão e tudo mais, tá? Então vamos lá. O que eu recomendo para você? Se você já sabe fazer, tal, não tem tanta dificuldade, resolva. Pausa o vídeo, resolve e depois você despausa, tá bom? Agora, se você tem dificuldade, você veja eu resolvendo a primeira, pausa o vídeo, resolve as outras duas e depois volta aqui, tá bom? Vamos fazer esse combinado aí. Então vamos lá. 500, né? Vamos pegar aqui, ó. 526 dividido por 12. Deixa eu até pegar, mudar a cor aqui. Vamos pegar um roxinho. Então, ó, 5 dá para dividir por 12? Não. Eu tenho que pegar um número maior que 12. Sempre assim, eu vou pegar um número maior do que o número que está aqui na chave. Então, 5 é menor. Mas 52 é maior. Quantas vezes eu vou ter que multiplicar o 12 para que ele chegue perto de 52? Ele não pode passar de 52, ele tem que chegar perto. Né? Então, vamos pensar, por exemplo, em 12 vezes 3. 12 vezes 3 vai dar 36. Chega perto? É, tá por ali. Passou? Não passou. Mas será que dá para multiplicar por 4? 12 vezes 4? Ah, 12 vezes 4? 12 vezes 4 é 48. Opa, chegou perto. Tranquilo, então vai ser por 4. Porque se deu 48, falta 4 para chegar em 52. Então se eu acrescentar mais 12, vai dar 60 e vai passar. Então vai ser por 4 mesmo, que vai ser 48. Então, 4. 4 vezes 12 é 48. Para 52, faltam 4. Então, aqui, ó. Falta 4. Esse 6 aqui, ó. O que eu vou fazer com esse 6? Eu vou descer ele aqui, para ele não ficar sozinho. Opa, 46. 46 dá para dividir por 12? E agora? Não sei, Jefferson, porque foi por 4 ele deu 48, né? Então por 4 não é, mas então vai ter que ser por 3, né? 12 vezes 3 é quantos? Que eu falei agora há pouco para vocês? Dá 36. Ah, então, ó, vai ser o quê? 3. 3 vezes 12? 3 vezes 12, 36. 36 para 46, faltam 10. Faltam 10. Acabou a conta? Não necessariamente, por quê? Porque, ó,
sobrou 10. Eu preciso me livrar dele. Mas, Jefferson, você acabou de dizer que o número tem que ser maior do que o número da chave. Senão não dá para dividir. Nesse caso, quando não dá para dividir, o que eu faço? Eu vou acrescentar o zero, né? Então aqui, ó, acrescento zero. O que acontece quando eu acrescento zero? Ó, lá na chave eu vou fazer o quê? Vou acrescentar uma vírgula. E aí eu toco a conta. Toco a conta. 12 vezes quanto para chegar perto do 100? E agora, hein, José? E agora, hein, pessoal? 12 vezes quantos para chegar perto do 100? 12 vezes 8. Porque 12 vezes 8 é 96. Então tá bem pertinho, né? Então 12. A gente vai continuar aqui, ó. 8. 8 vezes 12, 96. Para 100 faltam 4. Jefferson, posso continuar? Posso. O que a gente faz? Acrescento 0. Aqui eu não preciso acrescentar mais nada, pessoal, porque, ó, eu já fiz a vírgula aqui, ó. Já tem a vírgula. Eu só toco o barco, tá? Vai dar por quantos? 40 dividido por 12 vai dar 3. Por quê? A gente viu ali que 12 vezes 3 é 36. Para 40 faltam 4. E aí, se eu quiser continuar, não continuo mais, pessoal. Por quê? Perceba que sempre aqui agora vai ser acrescentado 3, porque sempre vai sobrar 4. Então, eu encerro a conta aqui. Qual que é o resultado dessa aqui, então? 526 dividido por 12 é 43,83. Vamos aqui agora para 36 dividido por 15. Isso aqui é menorzinha, né? Menorzinha. Vamos ver isso aqui, então. Vou pegar o roxo de novo. E vamos lá. Então, 37, né? Dividido por 15. 3 não dá para dividir por 15, porque 3 é menor, vai ter que pegar o 37. 37 dividido por 15. Qual o número que eu multiplicando por 15 dá 37 ou próximo de 37? Olha, Jefferson, 37 não tem, né? Por quê? É só a gente pegar aqui, como é 15, então eu vou usar como base a tabuada do 5, né? Então não tem 37 lá. Não tem nada com 7, na verdade, lá, né? Mas tem o quê? O que eu tenho lá? Por exemplo, 15 vezes 3. 15 vezes 3 é 45. Não dá. Mas 15 vezes 2 é 30. Para 37 vai faltar 2. Então eu vou fazer o quê? 15 vezes 2. 15 vezes 2 é 30. Para 37 falta 7. Jefferson, não tem nada para baixar lá. Lembra? Não tem nada para baixar. O que eu faço? Acrescento 0. E coloco a vírgula lá. E continuo. 70. Tem algum número que multiplicado por 15 chega perto de 70? Será que tem? Tem por 4, né? 15 vezes 4 dá 70. Dá 60, perdão. Então, 4. 15 vezes 4, 60. Para 70, 10. Dá para continuar? Dá para continuar. Eu acrescento 0 aqui e toco o barco. Será que tem algum número que eu multiplique por 15 que dá próximo de 100? Será que tem? Vezes 6, né? 15 vezes 6. Porque o 15 vezes 6 é 90. Né? Então, vezes 6 vai dar 90. 90 vai sobrar aqui. E a mesma coisa, né, pessoal? A mesma coisa daquela hora. A mesma coisa aqui, né? Vai ficar sobrando 10. A gente vai transformar o 10 em 100. E vai ficar só acrescentando 6, 6, 6, né? Então aqui eu encerro a conta por aqui. E o resultado aqui vai ser 2,46. Tá certo? Então agora vamos para última, né? Vamos para última aqui dos nossos exercícios. Na última, eu tenho 108. Vou pegar o roxinho aqui de novo. Eu vou ter 108 dividido por 32.
10 dá para dividir por 32? Não dá porque é menor. Então, vou ter que pegar mesmo aqui o 108. Não vai ter muita conversa, né? Qual número que multiplicado por 32 chega próximo do 108? E agora? Pensa um pouquinho aí. Vamos tentar encontrar um número que multiplicado por 32 chega próximo de 108. Será que tem? Será que tem um? Tem por 3. 3 vezes 32, ó, 3 vezes 32 dá 96. 96. 96 para chegar no 108, falta 12. 12 dá para dividir por 32? Não dá porque é menor. O que eu faço? Acrescento 0, coloco uma vírgula aqui e continuo a conta. Qual número que multiplicado por 32 chega próximo do 120? E agora? Aí complicou, hein? Qual o número que multiplicado por 32 chega próximo do 120? 96 de novo, pessoal. Porque 32 vezes 4 é 128. Tá? Então vai dar por 3 de novo. E aí a gente tem 120 menos 96 vai dar 24. Dá para continuar? Dá para continuar. Acrescento 0 aqui. Agora eu tenho 240. Tem 240. 32 vezes quanto que chega próximo do 240? E agora? E 32 vezes 7, hein, pessoal? Vai dar 224, né? Então, vezes 7. 32 vezes 7 dá 224. Para chegar no 240, falta 16. Tá. E agora, eu continuo a conta aqui ou não? Será que eu continuo? E agora? Dá para continuar, né? O que eu vou fazer? Vou acrescentar o 0. 160 dividido por 32. Tem algum número que multiplicado por 32 vai chegar perto de 160? Será que tem? Tem. Vezes 5. 32 vezes 5 é 160. Para 160, nada. Então, a única exata que a gente fez aqui hoje, né? A única exata. Então, 108 dividido por 32 dá 3,375. Tá certo? Conseguiu resolver aí? Espero que tenha conseguido resolver. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, você já sabe. Deixa aí nos comentários, manda mensagem que a gente vai ajudando. Agora nós chegamos na última parte da nossa aula, que é a operação com números decimal. Essa parte é muito importante porque quando nós estamos lidando com fração, quando nós estamos lidando aqui com porcentagem, né, que logicamente é fração, né? Quando nós estamos lidando aqui com divisão, né, com dois números nas chaves, é bem comum nós nos depararmos com números decimais. Ou seja, aqueles números com vírgula, aqueles números chatos com a vírgula, né? Números chatos. E então nós temos que entender aqui por quê? Porque a gente tem que saber onde coloca a vírgula, porque uma vírgula mal colocada, né, já dizia lá os professores de português, né, muda todo o sentido da frase, né? E na matemática também, uma vírgula mal colocada pode custar a aprovação num concurso público, não é verdade? Então, é bom a gente sempre estar atento sobre esses quesitos aqui, mas vamos lá. Multiplicação de número decimal, dando crédito aqui, né, para o professor Rafael Asti, tá? Professor Rafael Asti, toda a matéria, créditos e referência aqui pelo material, certo? Então vamos lá. Multiplicação de um número decimal por um número natural. Tá? Então aqui eu vou ter aquele velho esquema, aquele clássico, o número com vírgula sendo multiplicado por um número que não tem vírgula. Certo? Ao multiplicar o número decimal por um número natural, ou seja, multiplicar um número com vírgula por um número sem vírgula, devemos repetir no resultado o número de casas decimais. Então eu tenho aqui, ó, 3,25 vezes 4. 4 vezes 5 é 20. Deixo 0, sobe 2. 4 vezes 2, 8. 1 mais 2, 10. Deixo 0, sobe 1. 4 vezes 3, 12. Com mais 1, 13. Quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula?
uma, duas. E aqui, nenhuma, porque aqui não tem vírgula. Aqui no resultado, eu vou contar duas casas. Uma, duas. Ah, e se aqui tivesse vírgula, nós já vamos conversar daqui a pouquinho. Vamos para um outro exemplo aqui, por exemplo. Ó, 6,32 multiplicado por 6. 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 3, 18. 1 mais 1, 17. 6 vezes 3, 6, 36. 1 mais 1, 37. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 1, 2. 37,72. Assim que eu faço a multiplicação de um número decimal com um número natural. Multiplicação de números decimais. Aqui o que eu faço? Eu faço a multiplicação normal. Tá? Nem vou ler o texto. Vou explicar para você. Você faz a multiplicação normal. Para fazer a multiplicação com dois números com vírgula, você monta tudo bonitinho. Um número embaixo do outro e a vírgula embaixo da outra. E multiplica sem prestar atenção na vírgula. Só multiplica. A vírgula você vai pensar depois que você terminar a multiplicação. Aí a gente vai fazer o seguinte. A gente tem esse exemplo aqui, ó. 3,5 multiplicado por 2,5. 5 vezes 5, né? 35. Eu multiplico tudo normal aqui. 35, 5 vezes 3, 15. 1 mais 2, perdão, 25 aqui, né? 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 3, 15. 1 mais 2, 17. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. E aí, é só fazer aqui, né? Desce o 5. 7 mais 0 é 7. 1 mais 7 é 8. O que eu faço agora? Depois que eu faço a multiplicação dos números, aí que eu me preocupo com a vírgula. Quantas casas eu tenho aqui? Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? 1. E aqui embaixo? 1 também. 1 mais 1 é 2. Aí eu pulo 2 algarismos aqui. Tá? Vamos para um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar números bem tranquilos aqui para a gente não perder tanto tempo e vocês entenderem. Então, 2,32, perdão, multiplicado por 1,20. Multiplicação aqui, né? Então eu tenho aqui, ó. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 2, 2. Mais 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é 6. 2 vezes 2 é 4. Mais 1 vezes 2 é 2. 2 é 1 vezes 3 é 6. E 1 vezes 2 é 2. 2, 3 mais 4 dá 7. 2 mais 6 mais 2 dá 10. 1 mais 4 dá 5. 1 mais 6 dá 11. 1 mais 2 dá 3. Quantas casas eu tenho aqui? Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? Tenho 2 algarismos. E aqui depois da vírgula eu tenho 2. 2 mais 2 dá quantos? 4. 1, 2, 3, 4. Tá. Então depois da vírgula eu tenho 4 algarismos. E assim eu faço essa conta. Tranquilo. Tá certo? Assim que eu vou fazer a colocação da vírgula daí na multiplicação. Multiplicação, só deixa eu dar uma olhada aqui. É isso mesmo, tá. Multiplicação de número decimal por 100. Aqui eu não preciso fazer conta. Tá? Vamos supor aqui que eu tenho esse número aqui, ó. 5 vezes... perdão. 5,4.321 vezes 10. Essa vírgula, ela vai andar. Tá certo? Então, toda vez que eu tiver um número decimal multiplicado por um número por 100, por 10, por 1000, eu vou fazer o quê? Eu vou andar para a direita a quantidade de zeros. Tá? Então aqui, ó, andei para a direita uma quantidade de zeros. Então o que era 5,4 virou 54, o mesmo número ali de cima, agora multiplicado por 100. 100 tem quantos zeros? 2 zeros. A vírgula vai andar quantas casas? 1, 2. Aqui, ó, multiplicado por 1000. Quantos zeros tem 1000? Tem 3. Quantas casas a vírgula vai andar? 1, 2, 3. Certo? E assim sucessivamente. Tá? Então,
Se um número é multiplicado por... número decimal é multiplicado por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Se é multiplicado por 100, vai andar 2 casas para a direita. Se é multiplicado por 1000, vai andar 3 casas para a direita. Se é multiplicado por 10.000, vai andar 4 casas para a direita e assim sucessivamente. Então eu não preciso fazer conta quando é um número decimal multiplicado por 10, por 100, por 1000. Eu simplesmente ando para a direita a vírgula correspondente ao número de zeros, ok? Adição de números decimais. Tá? A adição de números decimais é aquela. É 0,6 mais 1,2. O que eu faço? Somo normal, né? Então 6 mais 2 dá 8, 0 mais 1 dá 1. O que eu faço com a vírgula? Desço a vírgula. Aqui não precisa contar quantas casas, né? Porque se fosse multiplicação, eu contava aqui, ó. 1, 2. Aí a vírgula ia andar quantas casas? 2. Mas na adição, não. Na adição, eu coloco um embaixo do outro. E quando eu terminar de fazer a conta, eu desço a vírgula. Eu desço a vírgula. Tá? Agora vem um macete. Se um número apresentar mais casas decimais que o outro, você pode adicionar 0 ao número com menos casas após a vírgula para igualar a quantidade de termos. Então nós temos aqui, ó, 2,582 mais 2,582 mais 56 mais 5,6, perdão, mais 7,3. Percebam que o número de casas decimal aqui é diferente. Então o que eu faço? Eu coloco o maior número em cima. Tá? Jefferson, mas a ordem na adição não interfere. Não tem problema. Siga o macete do professor. Se aparecer na sua prova essa situação de você ter números com casas decimal diferentes, você coloca sempre o maior número lá em cima. É esse caso aqui. Eu vou até colocar aqui, ó. Está aqui no canto, mas eu vou colocar aqui para facilitar. Vírgula 582. E depois eu coloco o segundo maior número. Que é o quê? Sempre um embaixo do outro lá. 7, vírgula embaixo de vírgula, tudo bonitinho. 7, porque é uma adição. 3,31. E depois eu coloco o outro, que é 5,6. Jefferson, mas como que eu vou resolver agora? Porque tá faltando aqui. Depois que eu fizer isso, na adição, você acrescenta zeros. Tá? Então aqui, ó, 7,31 vai virar 7,310. 5,6 vai virar 5,600. Tá? Aí eu faço aqui faço a soma. Tá? Faço a soma normal aí, ok? Aqui no caso vamos somar normal. Então na soma aqui eu vou ter 15 400 e é só descer a vírgula aqui. Né? Então por que eu acrescento zero? Eu acrescento zero para que possa ficar unidade embaixo de unidade, centena embaixo de centena, dezena embaixo de dezena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar e sucessivamente. Então na adição, eu preciso colocar tudo um embaixo do outro certinho, porque a vírgula vai descer. Okay? Então, se eu tenho números com mais casas decimal que o outro, naqueles que tem menos casas decimal, eu acrescento zero no final para igualar a quantidade de casas decimal. Ok? Subtração com números decimal. Subtração. Aqui eu tenho o seguinte. Assim como na adição, o número decimal deve ser feito... os números decimal, né, os decimais, eles devem ser feitos alinhando-se às vírgulas. Então, do mesmo jeitinho. Do mesmo jeito. Ok? Então, 3,57 menos 1,45. Da mesma coisa. Do mesmo jeito. Okay? Ah, Jefferson. E aí? Se um número tem mais casa decimal que o outro, o que eu faço? A mesma coisa. Ó, 7,37 menos 2,8. Já está aqui, mas vou montar para vocês. Ó, primeiro maior número. 7,37 menos 2,8. E, Jefferson, faltou um número. Se faltou um número, para ficar bonitinho, o que eu faço? Acrescento zero e faço a conta normal. 7 menos 0 é 7. 3
menos 8. Vou ter que emprestar aqui, né? Vai ficar valendo 6. E aí vai para 5. 4 menos 2. 6 menos 2, perdão. Dá 4. O que eu faço com a vírgula? Ó, a vírgula desce. Tá? 4,57. Assim que eu vou fazer as adições e as subtrações com números decimais. Okay? Bom, agora nós vamos aqui para divisão de um número decimal. Tá bom? A divisão de um número decimal, nós temos algumas situações aqui que é importante que você tenha conhecimento. O primeiro deles é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho a divisão de 2 números decimal. Ou seja, a divisão de um número decimal por outro número decimal. Quando eu tenho divisão de um número decimal por outro número decimal, os dois termos da divisão possuem um algarismo à direita da vírgula. Se eles possuem um algarismo à direita da vírgula, eu vou multiplicar por 10 e vou eliminá-la. Okay? Então seria o seguinte, 3,5 dividido por 0,5. O que eu vou fazer? Para eliminar a vírgula, eu vou multiplicar por 10. Então, 3,5 vezes 10 vira 35. E o 0,5 vezes 10 vira 5. Jefferson, eu preciso fazer a multiplicação? Não, meu jovem rapaz, minha jovem garota. Não precisa. Se os dois números, 3,5 dividido por 0,5. Os dois números têm 0? Tem vírgula? Tem, Jefferson. Precisa multiplicar por 10? Não. Não precisa fazer multiplicação, não precisa desse trabalho. É só tirar a vírgula. Tá? É só tirar a vírgula. Não precisa multiplicar nem nada. Só tira a vírgula. Tá? 3,5. Se eu tirar a vírgula, o que vira? 35. 0,5. Se eu tirar a vírgula, fica 0,05. 0,5 existe? Existe, é o 5. Ok? Então eu não preciso ter o trabalho de multiplicar. Se os dois números tiverem vírgula, eu simplesmente tiro a vírgula e faço a divisão normal. Faço a divisão normal. Que nem aqui, Então, 3,5 virou 35. 0,5 virou 5. E aí é só fazer a divisão normal. 35 dividido por 5 é igual a 7. Tá bom. Então vamos pegar um outro exemplo aqui, Deixa eu pegar, por exemplo, vamos pensar aqui, 46. 46 não, né? Tem que ser um número com vírgula aqui, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, 5,5, perdão, dividido por... Não, eu ia fazer por 5 de novo, mas a gente já fez, né? Vamos fazer essa aqui mesmo, 4,6 dividido por 0,2. Vou multiplicar? Não preciso. O que eu faço? Os dois números têm vírgula? Tem. Né? Então, só que é o seguinte, pessoal. Guarda na cabeça o seguinte. Se eles tiverem a mesma quantidade de casas decimal. Se eles tiverem o mesmo número de casas decimal, você ignora essa multiplicação e só tira a vírgula. Então, 4,6 tirando a vírgula vira 46. 0,2 tirando a vírgula fica 2. Aí é só eu dividir. 46 por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Para as 4 nada. Abaixo 6. 6 dividido por 2 dá 3. Por quê? Porque 3 vezes 2 é 6. Para 6 nada. 4,6 dividido por 0,2 é igual a 23. Fechou? Divisão de um número decimal por um número natural. Aqui a porca começa a querer torcer o rabo, mas não precisa ter pânico. Vamos lá. Para efetuar essa divisão, esse tipo de divisão, precisamos reescrever o divisor para que ele apresente o mesmo número de casa decimal que o dividendo. Após isso, a gente elimina a vírgula. Então, eu tenho um número decimal dividido por um número natural, ou seja, um número com vírgula dividido por um número sem vírgula. Ai, papai, o que eu faço? Vamos lá, Então, o que eu tenho? Eu tenho, 20,5 dividido por 5. É um número decimal dividido por um número natural. Qual que é o primeiro passo aqui? Lá
na chave, lá no número da chave, aqui, ó. Vou até colocar aqui embaixo para ficar fácil para vocês, ó. 0,5 dividido por 5. É isso que tá lá, não é? É isso que tá lá. Vou pegar o roxinho de volta aqui, ó. É isso que tá aqui. Qual que é a ordem? Se o número de fora da chave tem vírgula e o número da chave não tem, ele é natural, eu vou acrescentar a vírgula lá no número da chave. Né? Lá no número da chave. Então, o que vai virar? O 5 vai virar 5,0. Ah, Jeff, e se fosse 20,50 ou 20,52? Quantos números daí teria depois da vírgula aqui? Teria 2. Aí eu ia acrescentar mais um zero aqui. Entendeu? É assim que a gente faz. A gente vai acrescentar zeros lá correspondente à quantidade de números que eu tenho depois da vírgula aqui. Então, no caso, eu tenho um número depois da vírgula, então eu acrescento só um zero. Bom, agora ficou 20,5 dividido por 5,0. O que eu faço agora? Ué, você já sabe o que fazer. É a mesma coisa daqui. Quando os dois números têm vírgula, o que eu faço? Elimino a vírgula. É por isso que a gente coloca a vírgula 0 aqui. Para que ele fique os dois iguais para eu poder tirar a vírgula. Então, agora que os dois têm vírgula, o que eu faço com a vírgula? Tiro ela. Vai virar o quê? 105 dividido por 5. 205 dividido por 50. 20 não pode, porque 20 é menor. Eu vou ter que pegar o 205 mesmo. Né? Que número que multiplicado por 50 chega próximo ao 205? E agora, jovem rapaz, jovem moça? 50 vezes 4 vai dar 200, né? Então vai ser vezes 4. Então 50 vezes 4 dá 200. Para 205, falta 5. Dá para continuar aqui? O que eu faço? 5 divide por 50? Não dá. Coloco uma vírgula aqui e acrescento 0. 50 dividido por 50 vai dar quantos? Vai dar 1. 50 por 50, 0. E está resolvida a conta. 20,5 dividido por 5 é igual a 4,1. Então, de novo, se o número com vírgula está sendo dividido por um número sem vírgula, qual que é o primeiro passo? Aqui, ó, 20,5. Deixa eu pegar um outro exemplo. Deixa eu ver se eu tenho um outro exemplo aqui. Porque daí se não tiver, eu monto aqui. Não tem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar um exemplinho aqui e você resolve. Aí depois você despausa para ver se está certo, tá bom? Vamos pegar aqui 30 vezes... 30,5 dividido por 3, tá bom? Tenta fazer esse e depois volta aqui. Se você já voltou, vamos lá, ó. Então, ó, 30,5 dividido por 3. 30,5 dividido por 3. Ó, é um número com vírgula dividido por um número que não tem vírgula. O que eu faço? Acrescento a vírgula lá na chave. Quantos números tem depois dessa vírgula? 1. Então, quantos zeros eu acrescento aqui? 1. Jefferson, se fosse 4 números depois da vírgula, quantos zeros eu ia acrescentar aqui? 4. Bom, agora, ó, eu tenho os dois números com vírgula e os dois números têm um algarismo depois da vírgula. O que eu faço nesse caso? Tiro a vírgula, porque é como se eu tivesse multiplicado por 10. Vai ficar o quê? 305 dividido por 30. 30 vezes... né? Vamos pegar aqui, né? 30 divide por 30? Claro que divide. 30 por 30 dá 1. Então, 30 vezes 1 dá 30. Para 30, nada. Baixa o 5. 5 divide por 30? Não dá. Vai ter que colocar um zero lá. O que eu faço? Coloco uma vírgula aqui e coloco o zero aqui. 30 vezes quanto? Para chegar perto de 50. Uma vez só, né? Porque 30 vezes 2 dá 60. Já passa. Então, 30 para 50 falta 20. Dá para continuar? Só assim não, né? Então eu acrescento um zero aqui e continuo a conta. 30 vezes quanto para chegar perto do 200? E agora? 30 vezes
30 vezes 6, né? Para dar 180. Então, ó, 6 para 30 vezes 6, 180. Para 180 para 200, falta 20. E aqui a gente vai embora, né? Então aqui vai ser 1,166666 e por aí vai. Então a gente encerra por aqui. Então assim que eu faço essa conta. Bom, quando eu tenho um número com vírgula e vou dividir ele com um número sem vírgula. Jefferson, e agora? Se eu tenho um número sem vírgula, um número natural, e vou dividir ele por um número com vírgula. A mesma coisa. Aquele número que não tem vírgula, eu vou acrescentar a vírgula e o zero nele. Vem comigo. 14 dividido por 0,7. O que eu faço? Agora eu acrescento zero lá fora. A mesma coisa. Quantos números eu tenho depois da vírgula aqui? 1. Então vai ser vírgula 0. Né? Ah, se fosse 2 números depois da vírgula, Jefferson, acrescentaria 2 zeros. Agora que eu acrescentei o zero, o que eu vou fazer? Vou tirar a vírgula. Vai ficar 140 dividido por 7. E agora eu faço a conta normal. 14 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Para 14, nada. Baixo zero. Quando eu baixo zero, se não der para ficar tudo zerado, eu coloco um zero aqui. Então, 140 dividido por 7 vai ser 20. Então, 14 dividido por 0,7 é igual a 20. Simples assim. Agora, o que eu vou pedir para você fazer? Só deixa eu ver aqui. Para encerrar, resolva essas questões aqui. Resolva elas, ok? E depois que você resolver, volta aqui no vídeo para ver se você acertou, tá bom? Vamos resolver então, vamos lá. Primeiro, eu tenho 0,22 mais 0,311. Lembra? Adição, o que eu faço? Pego o número maior e deixo ele em cima. O número mais extenso vai ser 0,311. E aí eu pego o menor. 0. Lembra de alinhar tudo, tá? Vírgula com vírgula, então 0,22. O que eu faço quando falta número, quando o número é menor? Acrescento 0 e toco o barco. 1 mais 0, 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 0. Ok? Então, esse é o resultado. 0,531. Vamos agora para a letra B de bola. B de bonito, né? B de bonito, né? Vamos lá. O que eu tenho na letra B? Na letra B eu tenho a mesma coisa. Eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter 1,58 menos 0,4. O que eu faço ali? Faltou um número, né? Porque o 1 é menor. Eu acrescento 0. E faço a conta. 8 vezes 0, perdão, 8 menos 0 é 8. 5 menos 4 é 1. 1 menos 0 é 1. Desço a vírgula. Ou seja, vai ser 1,18. Vamos agora para a letra C de concurso, né? C de concurso. Agora eu tenho aqui uma divisão. Então eu tenho lá, ó, 2,44 dividido por 0,5. O que eu faço aqui? Multiplico por 10 ou por 100. Aqui no caso, como tem dois números depois da vírgula, vai ter que ser um número que tenha 2 zeros. No caso é 100, né? Então eu vou ter que multiplicar por 100. Mas aí vocês vão falar, Jefferson, mas lá na chave é 0,5. O que faz? Acrescento 0 aqui. Pronto.
Os dois números agora têm dois algarismos depois da vírgula? Sim. O que eu faço com a vírgula agora? Tiro a vírgula. Então vai ser 244 dividido por 50. É só fazer a conta. Tá? 244. Que número que multiplicado por 50 vai chegar perto lá? Por 4, né? Porque daí vai dar 200, né? Então, 50 vezes 4 dá 200. Para 244 dá, falta 44. 44 divide por 50? Não. O que a gente faz? Coloca um zero aqui e acrescenta uma vírgula. 440 dividido por 50. Dá? Ah, dá, né? Qual o número multiplicado por 50 que chega perto de 440? E aí? 50 vezes quanto? 50 vezes 8, né? Porque vezes 9 vai dar 450. Então vai ser vezes 8. 5 vezes 8 é 40. Aí a gente coloca esse zero na frente, então vai dar 400. Então, 8 vezes 50, 400. Para 440, falta 40. Percebe que a gente vai ficar nesse vai e vem sempre? É porque virou de novo 440, né? Então, a gente só coloca aqui que o resultado é 4,8. Agora, a gente tem esse aqui, né? 4,8. 8, né? Agora, a gente tem a última. 3,35 vezes 1,3. Então, vai lá. 5,35 vezes. E agora, hein? 1,3. Normal, com a multiplicação eu monto normal, tá? Multiplicação monta normal. Vamos lá, então, para a conta. Porque na multiplicação eu não vou descer o zero. Eu não vou descer a vírgula. Eu vou contar quantas casas eu tenho para acrescentar a vírgula, tá certo? Então, vamos lá. 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15, professor. 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 10. 3 vezes 5, 15. Com mais 1, 16. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. Soma tudo agora, né? 5, 5. 6 com 3 dá 9. 1 com 5 dá 6. Quantas casas eu tenho? Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? 2. E aqui, quantos algarismos que eu tenho? 1. 2 mais 1, 3. Quantas casas vão dar aqui? 3. 1, 2, 3. Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3, então tá certo. Resultado. 5, 5. E aí tá o resultado. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Tá? Qualquer dúvida, sugestão, deixe nos comentários. Meus alunos, mandem mensagem e vai ser um prazer estar respondendo vocês, tá bom? Pessoal, forte abraço e bons estudos. Até mais!